Vamos lá? Por favor. A Rosana vai fazer a leitura para nós, a leitura inicial. Fé. A fé vive na base das nossas mínimas operações de cada dia e por isso mesmo amplia os horizontes de nossa alma, na medida de nosso esforço dentro da sublimação íntima. O homem confia nas vias gástricas e alimenta-se com êxito. Apoia-se nos pés e caminha desassombrado. Espera o concurso das mãos e trabalha com habilidade. Conhece o valor do pensamento e influencia milhões de pessoas com a palavra falada ou escrita. Atende às leis naturais que lhe orientam a experiência no corpo e consegue habilidade física por muitos anos. Tudo na existência é serviço da fé viva em poderes que não vemos e em coisas que não podemos analisar. É por essa razão que, além da terra, cada criatura encontra aquilo que cultivou. O avarento, exclusivamente entregue ao dinheiro, receberá em miragens de ouro a sua desventura infernal. O viciado, que se consagrou às sensações mentirosas da carne, achará no desejo insatisfeito a tortura de cada instante. O criminoso, que se rendeu à violência, viverá entre os quadros escuros em que fixou os pensamentos delituosos. O espírito inerte, que se devotou à ociosidade, reconhecerá na paisagem fria e desolada dos que se relegaram à retaguarda de preguiça ou desânimo. Não te canses de procurar a bondade e a beleza, a virtude e a sabedoria, a luz e o amor, cultivando-o sem descansar, porque o homem que procura os cismos da montanha domina a paisagem, compreendendo o infinito em que nos movemos na direção do Senhor, criando visão nova para novos surtos de espiritualidade santificante, de vez que no bem ou no mal, na terra ou fora dela, viveremos onde, pela fé, estivermos situando o próprio coração. Emmanuel Pereira de Luz, autores diversos. Vamos fazer nossa prece inicial. Eu convido a todos a se recolher. Na sua casa íntima, permitindo que uma imagem singela do Cristo, de Jesus, cheio de luz, de alegria e de paz, possa encher a sua tela mental. E assim como os apóstolos, os discípulos diretos do Cristo, oraram quando Ele, abrindo a boca, nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe entregues em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática do mal. Deus, nosso Pai, abençoe todos nós. Conceda-nos a paz. Pedimos que os nossos benfeitores possam iluminar o nosso irmão Tiago, para que as suas palavras de luz possam sedimentar em nós novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos, ampliando o nosso sentido da vida. Em teu nome, Jesus, em teu nome
e em nome de todos aqueles que nos cercam, que nos amparam, nós iniciamos nossa pequena reunião no domingo de hoje, dando-te graças por estarmos aqui. Que assim seja. Amém. Bom, nós realmente saudamos todos e desejamos a todos muita paz, assim como Jesus desejava a nós, com sabedoria, porque quando ele desejava a paz, ele ensinava para nós que quando você deseja a paz, você deseja tudo. Porque se faltar alguma coisa, você não fica em paz. Então nós desejamos tudo para vocês. Tiago, meu irmão, essa casa é uma casa de Jesus. Nós costumamos dizer que você pode ficar à vontade, pode se esparramar, que as suas palavras realmente sejam de muita alegria para nós. E seja bem-vindo. Você, em nome do Instituto Espírita Allan Kardec de Maui, nós te recebemos com muito carinho. E fica muito à vontade. Por favor, se for possível, se conforme o seu desejo, da sua vontade, faça uma pequena apresentação, uma introdução da sua pessoa, do calor de Mato Grosso, que aquece seu coração aí para nós, por favor, tá bom? E fica muito à vontade, viu? Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado, Paulo, pelo carinho, pela oportunidade de aprendizado. Eu que agradeço ao nosso Instituto Espírita Allan Kardec de Maui pela oportunidade, porque toda atividade de estudo espírita, além de ser um presente para a gente conhecer mais pessoas, mais integrantes da nossa grande família espírita mundial, é oportunidade de estudo e de aprendizado também. Como o Paulo falou, estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, de dentro do meu quarto, então se houver alguma interferência, já peço desculpa de antemão, talvez algum cachorrinho latindo, pode acontecer tudo, mas é isso, estamos em casa. Meus amigos, atualmente eu apresento o vlog Cidadão do Universo, que é um vlog da FEB TV, produzido em parceria pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que é a instituição da qual eu faço parte aqui em Cuiabá. Esse vlog tem um episódio novo toda quarta-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília, e eu convido todos a conhecer, a assistir, a comentar, enfim, e a utilizarem da melhor forma possível o material que a gente produz com tanto carinho. O canal da FEB TV é no YouTube, youtube.com/FebTV Brasil. Aqui em Cuiabá, na Federação de Mato Grosso, eu estou na área de comunicação social espírita, onde eu também colaboro no Centro Espírita Joana d'Arc, é o Centro Espírita ao qual eu estou vinculado aqui, e também tenho colaborado recentemente com a nossa área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, são todas oportunidades de trabalho com Jesus, de aprendizado e, como essa, de conhecer grandes amigos dessa família espírita. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela oportunidade, que Jesus nos ajude a ter um bom momento de conversa. Como o nosso Paulo nos solicitou, a gente preparou uma breve exposição para uns 30, 40 minutos e logo na sequência a gente deve ter mais alguns minutos para conversar, para trocar experiências, sentimentos com relação a essa temática. Antes de partir especificamente para o tema, eu gostaria de dizer do quanto esses encontros virtuais, do quanto essa energia que permeia aqui pelo nosso Instituto Espírita Allan Kardec tem me recordado aquela dos primeiros cristãos. Os benfeitores dizem em inúmeras obras da característica específica que houve no cristianismo nascente, no cristianismo dos primeiros séculos após a vinda de Jesus ao planeta Terra. Dizem esses benfeitores em inúmeras obras, uma das quais eu posso citar é Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, a monumental obra psicografada por Chico Xavier, é que os cristãos eles se reuniam com muita simplicidade em grupos pequenos, com muito amor à causa, em um momento em que o cristianismo não era bem visto.
nesses primeiros séculos, houve um momento histórico em que o cristianismo foi perseguido. Os cristãos eram jogados às feras em um espetáculo para o entretenimento romano. Então, os cristãos tinham a necessidade de, com muita criatividade, encontrar outras formas de se reunir. E as obras históricas e espíritas nos dizem que um dos lugares encontrados por eles eram nas catacumbas romanas. Eram subterrâneos da cidade, que eles se encontravam escondidos altas horas da noite para não serem perseguidos e com tranquilidade ou assim com um mínimo de paz por conta do horário e do esconderijo, conseguir conversar sobre Jesus. Esse contexto de pandemia que tem nos impedido da reunião presencial tem nos suscitado o resgate desse sentimento de fidelidade, de sinceridade de propósito. Que vocês vejam que as casas espíritas, elas estão sem barreiras, elas ganharam agora o mundo, mas ainda assim tem essa característica de simplicidade, de acolhimento ao nosso coração, e nós, como aqueles cristãos, estamos convidados a nos manter perseverantes, apesar de desafios, nos encontrando, para sentir assim um abraço que a gente tem tanta saudade, que é o abraço de Jesus. Então, que essa oportunidade seja, acima de tudo, um espaço íntimo para que nós matemos essa saudade de Jesus que tanto tem povoado o nosso coração e os nossos sentimentos. O tema que nos foi solicitado pelo nosso amigo Paulo, aí pela equipe do nosso Instituto Espírita Allan Kardec, é a fé como sendo a mãe da esperança e da caridade. É um texto muito interessante que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi oferecido por um feitor, e antes de conhecer esse texto e conhecer especificamente essa referência sobre a qual a gente vai conversar, eu queria dizer também da importância de nós conversarmos sobre virtudes como a fé, a esperança, a caridade, o amor, a paciência, o discernimento, nesses dias de tanta desesperança. Não sei como tem sido aí a situação nos Estados Unidos, a gente acaba acompanhando por cima, pela mídia, pelos meios de comunicação, mas aqui no Brasil tem sido bastante desafiador. Na última semana, nós chegamos à marca de 60 mil pessoas mortas por conta do novo coronavírus. Isso se soma a um número mundial que é bastante chocante e que é bastante, assim, delicado também. Nós espíritas sabemos que o espírito é imortal, que apesar da morte do corpo físico, os seres que nós amamos continuam existindo, mas não tem como a gente negar a dor da separação, a dor dessas famílias que estão sendo reconfiguradas e que, de alguma forma, nós que estamos diante dos nossos afetos já temos alguma experiência. Nós que estamos, às vezes, longe, separados pela distância daqueles que nós tanto amamos, conseguimos sentir uma parcela, guardadas as devidíssimas proporções. O que acontece com essas famílias reconfiguradas nesse momento de pandemia é semelhante. Um pouco mais agudo, me parece, porque os familiares não estão em uma viagem. Aliás, estão, mas a data de volta não está marcada. Nós só os reencontraremos quando fizermos mais propriamente, quando fizermos a viagem de volta também, à dimensão espiritual, ou nos encontros acontecidos no momento do sono, do desdobramento pelo corpo físico. Então, esse momento de dor, apesar do aprendizado possível e que nós espíritas temos nos esforçado para adquirir com esse momento, tem semeado uma nuvem de desesperança, uma nuvem de dor, uma nuvem, muitas vezes, de sofrimento sob as coletividades de um modo geral. E falar sobre fé, sobre esperança, sobre caridade, recordar o ensinamento de Jesus, é recordar também que acima dessa nuvem paira um sol estrelado, que nos aguarda, que é permanente e que está inteiramente à nossa disposição. Os espíritos benfeitores seguem brilhando como estrelas cadentes ou estrelas polares para orientarem, assim, a nossa navegação, para que aqui, embarcados, encarnados, como nos encontramos, não percamos esse referencial, sabendo que é para frente que a gente anda, que é com o futuro o nosso compromisso e que chegaremos lá todos invariavelmente, mesmo aqueles que fizeram a viagem antes de nós. Então, conversar sobre essas virtudes, como nos propõe o tema da tarde de hoje, é mais uma oportunidade para a gente aquecer o nosso coração, renove a esperança
a boa vontade e siga adiante, fazendo a nossa parte e aprendendo com esse contexto sobre o qual nós voltaremos a conversar daqui a pouquinho. Antes, mais uma vez, de entrarmos nesse texto, a gente recorda que a fé, a esperança e a caridade, que são essas virtudes que o texto nos faz referência, elas não são uma invenção espírita. Não é apenas esse benfeitor que escreve o texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo que faz referência a essas três virtudes. Nós já encontramos Paulo, o apóstolo, falando sobre essas virtudes na sua primeira epístola aos Coríntios, anotado no capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade, estas três. Mas a maior destas é a caridade ou o amor, a depender da tradução. O fato é que essa orientação de Paulo, ela pode ser encontrada em alguns outros trechos do Evangelho de Jesus, da Bíblia como um todo, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, e isso nos ajuda a entender o quanto essas virtudes têm influenciado o pensamento humano com o passar dos tempos. Me recordo, por exemplo, que essas três virtudes, elas constituem um ponto da fé católica, por exemplo. Elas são chamadas de virtudes teologais na concepção católica, porque seriam as virtudes responsáveis pela conexão direta com Deus dentro dessa concepção católica específica. Nos ajudando a entender assim que a orientação para que busquemos essas três virtudes específicas e as virtudes como um todo, de modo geral, elas pairam pela humanidade desde o princípio dos tempos, desde os profetas do Antigo Testamento, antes disso, nas religiões tradicionais, no hinduísmo, no judaísmo, nas reuniões, nas grandes frentes de pensamento que fundaram o pensamento da humanidade em termos religiosos, que cabe nos reconhecer aqui, antecedem a própria redação da Bíblia, essas experiências tradicionais, a reunião da Bíblia, elas nos colocam virtudes como ponto de referência. Dizem elas, com os termos mais variados o possível, da paciência, da fé, da esperança, da caridade, da amorosidade, porque já desde o princípio dos tempos, nós, enquanto humanidade, trazemos esse conhecimento como referência. O fato de que as virtudes são o meio prático de nos conectarmos a algo superior. As tradições religiosas têm várias formas de se referir a esse algo superior. Com o advento do Espiritismo, nós podemos nos referir a esse algo superior como sendo as leis divinas presentes na nossa consciência. A Deus, enquanto nosso Pai, que previdentemente nos criou com um conjunto, um referencial completo inscrito na nossa consciência, que são as leis divinas. As virtudes, dessa forma, funcionam como meio prático para nos conectarmos a essas leis que os benfeitores dizem em O Livro dos Espíritos são o único caminho para nos conduzir à felicidade. Estudar virtudes, então, paciência, caridade, fé, esperança, é uma forma de construirmos a nossa própria felicidade, porque é o meio prático de nos conectarmos a essas leis que nos conduzem à felicidade. Há, então, essa mensagem muito interessante oferecida por José, um espírito protetor em Bordeaux, no ano de 1862, e que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da fé transporta montanhas. É uma instrução desse espírito amigo. Ele inicia esse texto dizendo do quanto essas três virtudes funcionam de forma conjunta, se remontando a essa tradição religiosa a qual nós fizemos referência também. A diferença é que o espírito ele vai iluminar alguns pontos, se nas concepções religiosas tradicionais, na católica especificamente falando, essas virtudes funcionam como códigos exteriores que nós podemos acessar de alguma forma para nos conectar com Deus, na concepção espírita, iluminada pelos benfeitores e sobre a qual trata esse espírito nessa mensagem, a virtude é uma conquista interior. Dizem os benfeitores também no Livro dos Espíritos que a virtude sempre que há arrastamento ao mal. Dessa forma, a gente pode entender que a gente está dizendo de um movimento ativo. Para desenvolvermos virtudes, não é necessária uma fórmula mágica. Não é preciso dizer palavra X, palavra Y, ficar nessa ou naquela posição.
é necessário uma disposição íntima do espírito que está sentindo essa necessidade. Ele inicia, então, fazendo um breve resumo sobre essas 3 virtudes, e nós destacamos aqui alguns trechos muito interessantes que podem nos ajudar nessa reflexão e sobre os quais a gente vai tratar agora. Logo no parágrafo seguinte, dizer a inspiração divina, a fé, inspiração divina, melhor dizendo, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes, levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A partir desse momento, ele já estabeleceu a fé como sendo a mãe dessas outras virtudes, a esperança e a caridade, como nós fizemos referência lá no início da nossa exposição, que é o tema dessa nossa conversa. Diz ele, então, que a fé tem essa característica, ou tem essa característica orientadora de nos oferecer instintivamente o rumo certo a ser seguido. E o ponto que nós destacamos desse trecho da mensagem é exatamente esse em que ele diz que é a base da regeneração. A partir desse ponto, nós podemos entender, por exemplo, o que se passa nesse momento histórico da nossa humanidade. Nós temos falado nas atividades espíritas com alguma frequência que nós passamos por esse momento conhecido como a transição planetária. O planeta Terra está transitando, mudando de categoria, saindo da categoria de mundo de provas e expiações e entrando na categoria de mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, nós teremos a justiça social reinando, uma igualdade de todos perante o funcionamento social. Nós teremos, dizem os benfeitores, a palavra amor inscrita em todas as partes, e todos nós, enquanto humanidade, nos esforçaremos para conhecer e vivenciar a lei de Deus. É uma característica desse novo mundo que nós estamos nos tornando, marcante, que Kardec indica em algumas das suas obras. O problema, ou o maior desafio, é exatamente esse período de transição. Porque nessa transição, dizem os benfeitores, em obras como Transição Planetária, do nosso Manuel Filomeno de Miranda, que nós estaremos submetidos a uma série de provações coletivas, de desafios que são causados por 2 razões. Pela inteligência divina, por meio dos desastres naturais e desses acontecimentos aparentemente sem a nossa relação, e por aqueles desastres causados pela imprevidência humana, que podem, inclusive, agravar esse primeiro gênero de atividades causados pela lei divina. O fato é que nós estamos vivendo uma experiência exatamente desse sentido. E eu me recordo aqui de uma fala que circula pela internet, interessante. Dizem as pessoas aí pelas redes sociais o quanto é interessante você acompanhar um período histórico quando isso está acontecendo nos livros. É muito enriquecedor você ler, por exemplo, sobre a peste bubônica, sobre a gripe espanhola, sobre todos os processos de colonização, quando isso está em uma página de um livro. Agora, quando nós estamos vivenciando a história sendo escrita, isso é profundamente desolador ou desesperador, dizem eles. E nós estamos exatamente nesse momento, vendo a história sendo escrita, vivenciando, como eu já disse para vocês no início, o evento mais letal em 100 anos da história da humanidade, me referindo especificamente a essa pandemia do novo coronavírus. Isso é indício de que nós estamos passando pela transição planetária. Isso é indício de que algo está acontecendo. Óbvio que todas as mazelas sociais que estão assim desvendadas por esse momento, elas não são de responsabilidade dos benfeitores, mas funcionam como esse desvelar das coisas que estavam ocultas. Dizem os benfeitores em O Livro dos Espíritos que é necessário, nesse momento, que o mal atinja níveis antes nunca imaginados, para que nós, cansados de lidar com esse mal, cansados de fugir desse enfrentamento necessário, nos decidamos, de uma vez por todas, a promover o bem. Então, nesse
caldo cultural que nós estamos vivendo hoje, essa semana, esse mês, esses meses de isolamento, eles podem ser embasados, fortalecidos por essa virtude da fé. Porque muito pouco nós conseguimos fazer para alterar esse contexto todo, enquanto individualidades. Coletivamente, há as recomendações dos profissionais da área da saúde, que poderiam já ter minimizado algumas situações nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas no sentido de uma mudança abrupta, não está nem mesmo na natureza esse tipo de funcionamento. O mecanismo pelo qual as mudanças se operam é o da transformação paulatina, um dia após o outro, uma decisão após a outra. Eu me decidindo, fazendo a minha parte e estimulando as pessoas ao meu redor para que elas também façam a parte delas, de modo que mais cedo ou mais tarde, quando a gente olhar para trás, já vai ter passado, vai conseguir identificar com muita facilidade quando acabou o mundo de provas e expiações e quando começou o mundo de regeneração. Enquanto em transição, os elementos das duas gerações ou das duas categorias de mundo, eles estão muito vinculados e muito estreitamente relacionados, de forma que a gente não consegue identificar muito bem esses elementos. O fato é que nessa pequena parte que nos cabe, da transformação pessoal, é possível que a gente se desanime às vezes. É possível que a gente sinta que é muito difícil. É possível que às vezes a gente queira até desistir. Falo isso porque imagino que os desafios nesse sentido também tenham visitado os amigos de Maui, dos Estados Unidos, enfim, as almas que aqui nos assistem nesse momento. O fato é que quando nós formos visitados por essa situação, dizem os benfeitores, a fé pode auxiliar. Não uma fé exterior, mas a fé calcada no princípio da razão ensinado por Kardec, também em O Evangelho segundo o Espiritismo. A razão que analisa as coisas acontecendo e que sabe, como nós falamos agora há pouco, que acima dessa nuvem densa, escura, que paira pela humanidade nesse momento, há um sol que invariavelmente raiará. Amanhã, por mais que ela demore, chegará mais cedo ou mais tarde. Entender a fé, então, como a base para esse momento e movimento todo de regeneração é a parte que nos cabe para nos mantermos assim, motivados, fortalecidos, prontos e disponíveis para dar o próximo passo. Um outro ponto a ser destacado desse trecho específico é aquele em que ele diz que essa fé ela deve ser mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Há uma corrente do pensamento agindo de forma muito intensa na nossa humanidade nesse momento e que a gente vê com muita facilidade analisando a mídia, analisando simples e puramente o que é veiculado pela televisão, pelas redes sociais e que encontra muita verdade quando nós vamos analisar algumas obras espíritas que dizem das estratégias dos espíritos menos felizes para atrasar o avanço do Consolador. Eles sabem que eles não podem impedir esse avanço, mas atuando diretamente entre nós espíritas e cristãos de um modo geral, eles podem atrasar esse projeto estabelecido por Jesus em alguns anos, não de forma permanente. O fato é que uma dessas iniciativas, por exemplo, é aquela de vulgarizar ou de menosprezar a figura de Jesus por meio do comportamento dos cristãos. É muito comum que nós encontremos, sendo dita de forma irresponsável ou irrefletida, alguns ensinamentos de Jesus. Por exemplo, usam trechos do Evangelho, usam trechos de passagens de Jesus para ferir, como se estivessem portando a verdade, fazem exatamente aquilo que Jesus foi vítima, se é que nós podemos dizer dessa forma. Usam, como já foi feito historicamente, a cruz do martirizado para martirizar. E essas palavras que deveriam ser de vida eterna são utilizadas para aprisionar consciências. Isso da parte de alguns de nós religiosos, de alguns de nós que nos dizemos cristãos, de alguns de nós que temos contato com o Evangelho de Jesus. De modo que isso pode dar vazão a essa estratégia de ridicularizar a mensagem de Jesus. É importante, no entanto, que nós não nos desvinculemos desse compromisso.
a nossa bandeira de trabalho, o nosso referencial é eminentemente o Evangelho. Nós estamos aqui para caminhar ao lado de Jesus, para sermos cristãos de fato e para termos a alegria de empunhar ou de vestir essa camiseta, a alegria de fazer parte dessa equipe de trabalho. E aí, a questão de se ridicularizar é desses desafios que nós encontramos de nos dizermos cristãos em algumas situações, de saber diferenciar o joio do trigo, porque ainda hoje é muito fácil sermos ridicularizados por nos sentirmos cristãos, por nos dizermos cristãos, exatamente por conta dessa névoa que permeia ou disso que foi feito pelos divulgadores de Jesus ao longo dos séculos. Cabe reconhecer, muitos equívocos foram feitos em nome de Jesus, mas o compromisso essencial do Espiritismo é reviver o cristianismo nascente. O cristianismo é essencial. Então, é fundamental, diz o benfeitor, que a nossa fé seja alicerçada nessa realidade. A realidade de que nesse mundo nós não encontraremos felicidade, de que nós não encontraremos alegrias constantes, porque a alegria não é desse mundo, ou a felicidade não é desse mundo, a felicidade plena, como já se referia a Jesus também. Um outro trecho que nós gostaríamos de destacar dessa mensagem é esse mais adiante que diz o seguinte: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dares a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Mais uma vez, eles estabelecem essa diferença entre a fé formal, a fé do papel e a fé viva proporcionada pelo cristianismo. E nos dizem aqui de uma condição que nós podemos utilizar bastante nesse período de isolamento, nesse período de pandemia, mais uma vez estabelecendo um paralelo entre esse desafio momentâneo que nós estamos vivendo. Dizem eles que essa fé, ela tem condições de nos renovar a esperança, para que nós atuemos junto à nossa comunidade. Nós dizíamos agora há pouco dessa desesperança que tem graçado pelas coletividades, dessa dificuldade de entendimento que tem pairado sobre a humanidade como um todo. Cabe à cristandade, aos cristãos de modo geral, ser esse fermento para levedar a massa toda. Na história do cristianismo, o pensamento de Jesus sempre esteve ao lado do espírito das massas. Logo, quando ele veio, foi junto ao povo mais simples que ele se reuniu. Historicamente falando, ele sempre foi utilizado como esse símbolo de resistência espiritual, esse símbolo de conforto para se seguir adiante, vencendo os desafios. E aí nós fizemos referência aos primeiros cristãos, as gentes mais simples daquele povo que se reuniam nos lugares ainda mais simples para vivenciarem essa fé. Houve um desvio, nos indicam os benfeitores, a partir do momento em que o cristianismo passou a ser do Estado, porque aí ela passou a deixar de se juntar ao espírito das massas, ao espírito do povo, para se acumpliciar com o espírito dos tiranos, que momentaneamente detinham as rédeas da condução das coletividades, ao lado dos governantes e dos poderosos. De tal sorte ou de tal forma que o nosso compromisso hoje é de injetar novamente esse cristianismo vivo no espírito das massas, junto ao povo, para que todos saibamos quem é o grande timoneiro do nosso barco, quem é o grande condutor da nossa existência e da nossa vida enquanto coletividade. Cabe a nós
espíritas, nos transformarmos nessa carta viva do Evangelho. Não sermos, aliás, no mínimo, um doente a menos. Pelo uso que nós fazemos desse conhecimento, sarando as nossas feridas íntimas, curando as nossas machucaduras, para que menos um doente haja na grande conta de doentes existentes nesse momento da humanidade. Quando muito, quando possível, quando ao nosso alcance, ajudar para que menos doentes nessa mensagem, que é a de sermos um exemplo, não um exemplo de perfeição. Nós sabemos que a perfeição ela não é característica desse nosso momento evolutivo. E aqueles de nós que temos familiares sabemos ainda o quanto nós estamos longe da perfeição. Eu tenho aqui minha irmã, minha mãe constantemente para me lembrarem o quanto nós estamos distantes desse ideal de trabalho. Aqui em casa é ainda mais complicado, porque às vezes a gente altera o tom de voz e a minha irmã responde assim: ah, cidadão do universo, é isso que está acontecendo mesmo? A gente não tem mais uma tranquilidade, mas está tudo bem, porque é o educandário que nós solicitamos. Mas o fato é que nós estamos convidados a nos tornarmos em verdadeiros espíritas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também define essa concepção. E ela é bastante diferente dessa ideia que temos vigente no movimento espírita de que o espírita é perfeito. Não é isso que dizem os benfeitores. Não é isso que diz Kardec. Diz ele que se reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o ponto, o eixo de referência para o exemplo que estamos nos convidados a nos tornar é o exemplo de esforço, é o exemplo de nos acolhermos, é o exemplo de fazermos a nossa parte, sem a pretensão de sermos exemplo, o que é ainda mais interessante, porque é o cuidado que nós fazemos conosco mesmo. É como a flor, que se estrutura toda não para perfumar as pessoas ao seu redor. O esforço que ela faz é para se constituir enquanto flor, para ter o seu caule, para desenvolver as suas pétalas, para se constituir parte de um jardim. E nesse esforço ela produz o perfume que encanta todos que passam ao seu redor. Nós estamos convidados a nos tornar essas flores no grande jardim da vida, não preocupados com o que as outras pessoas vão ajudar, mas vão achar, mas sem ignorar que esse esforço exerce influência sobre aqueles que estão ao nosso redor. E é essa a forma mais efetiva que nós temos de contribuir, pelo meu trabalho de autotransformação, que dizem os benfeitores, é insubstituível. As atividades que eu faço para fora, todas podem ser substituídas por outras pessoas. Aquela que eu faço na minha intimidade, iluminando o meu coração, essa não tem outro espírito que possa fazer, senão eu mesmo. A atividade no centro espírita, a função que eu ocupo no movimento espírita, o auxílio material que eu presto às outras pessoas, tudo isso, digo mais uma vez, é substituível. Outras pessoas podem fazer no meu lugar. Agora, o trabalho de regar o meu coração, a minha intimidade e de me constituir enquanto flor nesse jardim da vida, esse, meus amigos, é intransferível. Mesmo que os familiares estejam ao nosso redor nos recordando o quanto ainda temos a nos transformar nesse sentido. Então, a fé funciona dentro dessa visão oferecida pelo benfeitor como o combustível que nós precisamos para seguir adiante, cientes e conscientes da responsabilidade que nos cabe. Para finalizar essa breve exposição, nós temos um último trecho também interessante dessa mensagem, o último parágrafo, em que ele diz: tendes, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Mais uma vez, nos convidando a esse compromisso ao qual nós estamos vinculados enquanto espíritas, da fé raciocinada. Para nós espíritas é fundamental que, além de sabermos para onde nós estamos trilhando, nós saibamos o porquê de estar fazendo isso, o sentido dessa atividade na minha existência. Isso pode funcionar
como uma pergunta a ressoar na nossa intimidade. Se sairmos daqui hoje pensando nesse sentido, o que tem sido, o que eu tenho feito, qual o sentido dessa experiência que eu estou vivendo, o encontro já terá valido a pena. Porque a fé raciocinada nasce exatamente a partir do cumprimento desse exemplo de Kardec. Kardec, em todas as obras da codificação, ele não nos ensina apenas conceitos abertos. Ele não nos ensina apenas grandiosidades filosóficas e científicas com consequências religiosas. Ele nos ensina como nos comportar. O modelo do espírita, o modelo para o espírita do século XXI segue sendo Hippolyte Léon Denis Rivail, que ficou conhecido como Allan Kardec e que é esse modelo de questionador, de pessoa que pergunta, de pessoa que não se contenta com as respostas que já estão postas, mas se esforça para entender o funcionamento dessas coisas. É nesse modelo que nós estamos convidados a nos importar, ou a nos inspirar, melhor dizendo. Não aceitando tacitamente ou aceitando sem grandes questionamentos aquilo que nos oferece, mas nos perguntando. E isso num espírito questionador, porque isso também é virtuoso. É diferente daquele sentimento de indignação. Às vezes, diante das coisas que nós não entendemos, é possível que nós nos sintamos indignados, irritados. É possível, por exemplo, como a gente vê acontecer com muita frequência, que diante da pandemia, por exemplo, as pessoas se sintam punidas, as pessoas se sintam abandonadas por Deus. Existe essa ideia corrente de que Deus está nos testando, de que Deus está nos punindo por algo que a gente fez. Tudo isso são sentimentos possíveis de seguirem, mas que são alinhados ou vinculados a essa cegueira que não se esforça para considerar a realidade espiritual por trás das coisas todas da vida. O sentimento questionador, de fato, ele compreende a limitação do entendimento da nossa parte, mas faz aquilo que está ao seu alcance. Isso, em outras palavras, diz que nós sabemos que nós não podemos saber tudo, como também nos dizem os benfeitores, especialmente ali naquela primeira parte de O Livro dos Espíritos. Mas dentro disso que nos é possível saber, tem muitas coisas que a gente pode encontrar para iluminar a nossa intimidade. Tem muitas coisas que a gente pode entender. Esse espírito questionador, nos acompanhando cada vez mais, é o que nos mantém, assim, balizados ou com um bom referencial para seguir adiante. Não somente no compromisso da fé exterior, mas na transformação do farol da fé interior. É aquilo que nós costumamos chamar de fé convicta. A fé em Deus, a fé nas leis divinas e a fé em nós mesmos. Nós sabemos que todos estamos integrados. Há a parte de Deus que nunca falha, há a parte das leis divinas que são essa materialização ou essa realização da parte de Deus, e há um outro elemento tão importante quanto, que é a minha parte, a parte que me cabe nesse processo. Então, nessa grande construção coletiva, vamos nos atendendo com muita fé a esse trabalho que nos cabe. E agora sim, para finalizar, há uma outra fala muito interessante de Emmanuel, que é: viver sem esperança é o pior de todos os males. Está lá na obra Renúncia, pela mediunidade do nosso Chico Xavier. Viver sem esperança ou sem fé, meus amigos, é viver distante do Cristo. E nenhuma criatura foi feita para viver diante do Cristo. Nenhum de nós foi feito para viver longe de Deus. E é por isso que a gente sente tanta saudade. Porque Deus não está longe de nós. Mas é possível que, às vezes, diante dessa grande chuva que é Deus na nossa existência, nós estejamos com o guarda-chuva aberto. E aí não tem como a gente usufruir mesmo, mas por uma decisão pessoal, por uma decisão particular. E isso faz falta porque, como já dissemos, não fomos feitos para ficar longe de Deus. Então, viver sem fé ou viver sem essa esperança é exatamente esse algo doloroso ao qual a gente fez referência algumas vezes. Que possamos aproveitar esse convite do benfeitor amigo, registrado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, para nos inspirarmos a fazer a nossa parte e a termos noção de que nós fomos criados para vida e para vida em abundância, como já está dito há mais de 2000 anos pelo modelo Guia da Humanidade. Cabe apenas
recordar que isso é para hoje, aqui e agora. É como se Jesus estivesse falando para a galera que está reunida pelo Instituto Allan Kardec de Mauí, para a galera espírita que está aí passando pela pandemia do novo coronavírus. É como se Jesus estivesse na nossa frente falando com a gente. Tiago, Paulo, Clarissa, Renato, vamos, meu amigo, é vida, mas não é qualquer vida, não. É vida em abundância, porque aquele que bebe da minha água jamais terá sede novamente. Possamos renovar o nosso esforço nesse compromisso de sanar a nossa sede. Era isso que a gente tinha preparado para esses primeiros 40 minutos. Eu acho que a gente pode compartilhar alguns sentimentos, se faz sentido, se não faz sentido, se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, enfim. Temos aí, Paulo, alguns minutinhos, uns 15, 10 minutinhos para conversar sobre isso, meus amigos. Gratidão pela oportunidade e vamos conversar. Muito bom, Tiago, muito bom mesmo. Muito obrigado. A sua exposição leva-nos àquela reflexão quando Jesus fala: se tendes fé, dizei. Então, para a gente chegar a esse ponto de dizer, nós devemos buscar essa esperança, sedimentar essa esperança dentro de nós e ativo, né? Através da caridade. Não é isso? Porque através da caridade torna-se sólido, né? Torna-se sólido, uma base sólida, uma regeneração sólida. Enfim, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, fiquem à vontade. O Tiago está aí cheio de energia, do calor de Cuiabá, no início de carreira, trazendo essa alegria, essa fala maravilhosa. E fiquem à vontade para explorá-lo. Vamos lá. Alguma pergunta? Algum apontamento? Só um apontamento, posso fazer? Por favor. Márcia. Tiago é um espírito velho num corpo novo. Olha aí, Tiago, olha aí. Márcia não vale falar que Márcia é aqui do Mato Grosso também, o Paulo. Ela veio na galera que veio aqui junto, veio espalhar essa aqui também. Olha, ele já é cidadão do universo, Márcia. Eu tenho uma observação, queria fazer também, uma pergunta, se posso. Por favor, vai lá, Jerônimo. Sim, eu queria dar os parabéns pela sabedoria na juventude e agradecer a presença conosco hoje, muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Minha dúvida é o seguinte, quando você falou desse momento agora, assim, são às vezes pessoas usando assim palavra de Cristo num sentido não ideal, assim, você estava referindo assim ao comportamento de pessoas se dizendo cristãos e dando, não quero dizer mau nome ao movimento, assim, não entendi exatamente o que você estava se referindo nesse momento. Eu estou me referindo a uma prática que tem se tornado corrente nos meios midiáticos, que é daquelas exposições de personalidades, é uma exposição de personalidades que se dizem cristãs, mas que usam dessa exposição para dizer exatamente o contrário do que Jesus diz. Então, são algumas personalidades que têm ganhado a mídia nesse sentido e que nos remontam aos fariseus e aos hipócritas que Jesus já fazia referência na época dele. São personalidades que têm funcionado justamente como uma contradivulgação do Evangelho de Jesus e que acabam representando ou assumindo essa representação de que todos os cristãos
são dessa forma. Aqui eu não estou me referindo a nenhuma personalidade específica. Eu estou me referindo a esse tipo que comumente ganha a mídia. Eu tenho certeza que aí nos Estados Unidos tem vários exemplos, aqui no Brasil a gente acompanha alguns desses exemplos também. Não é uma referência específica, mas essa facilidade que as pessoas têm de fazer algo que elas já faziam à época de Jesus, como esses fariseus que a gente fez referência. Depois, historicamente falando, a gente tem as cruzadas que foram estabelecidas sob a bênção, né, religiosa, como se fosse algo em nome de Jesus, e que funcionava como essa grande divulgação. Grande divulgação negativa, porque as pessoas diziam estar matando, diziam estar iniciando uma guerra para atender aos interesses de Jesus, quando na verdade estavam atendendo aos seus interesses pessoais. Então, esse modo farisaico de funcionar, que é percebido com mais facilidade nesses exemplos extremos, mas que também nós encontramos na nossa intimidade. E lembro de algumas mensagens de benfeitores, acho que uma de Emmanuel, especificamente, que se reporta a essa parte farisaica na nossa intimidade. Essa parte que ainda tem uma facilidade muito grande de viver Jesus só da boca para fora e na nossa intimidade não prestar o cuidado necessário. Então, esse é só um exemplo didático da parte mais fácil que tem de se perceber desse processo, mas eu estava me referindo a essa facilidade histórica de se usar o Evangelho de Jesus para ferir e para agredir, algo que nós já fizemos muito, aqui fazendo mais um adendo nessa resposta. Nós sabemos que, historicamente falando, muitos de nós espíritas estávamos nessas outras frentes religiosas no passado espiritual. Então, é uma coisa que a gente traz na nossa intimidade, essa facilidade de deturpação do Evangelho. Só que agora o compromisso é exatamente superar essa tendência, não repetir equívocos, permitir às pessoas que elas tenham a liberdade delas, mas usar esse exemplo de como não fazer para balizar a nossa entrega enquanto cristãos esforçados e cristãos, assim, vinculados a esse ideal espírita de trabalho. Não sei se deu para entender ou responder, Jerônimo. Faz sentido? Faz sentido, deu sim, muito boa explicação. Concordo. Valeu. Mais alguma coisa? Tiago. Oi, Valéria. Valéria? Não, foi a Renata, desculpa. Eu queria fazer um comentário. Muito feliz e inspirada a sua alegoria da rosa. Muito lindo mesmo. Nossa, eu vou ter que assistir de novo para anotar. Quero agradecer aos seus mentores que te inspiraram tanto hoje e a você por ter tido essa disposição de estar aqui com a gente. E queria te fazer uma pergunta. Nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, que às vezes falta esperança até na gente mesmo que tem o conhecimento da doutrina e acha que sabe como agir, a pergunta é: como das nossas casas a gente levar esperança aos outros? Perfeito, Renata. Me parece que essa é a pergunta do milhão, minha amiga. Tá todo mundo querendo saber. Eu agradeço pelo carinho aí do incentivo e me parece que a gente tem também à nossa disposição um conjunto de ações para esse caso. Há a primeira forma, que é a de aproveitarmos todas as possibilidades ao nosso alcance para nos tornarmos esse menos um doente na conta da sociedade. Porque aí eu estou garantindo a continuidade das minhas oportunidades de levar essa esperança para todas as pessoas com as quais eu conviverei ao longo da minha existência. Então, me cuidar, me autotransformar, cuidar do jardim que sou, me parece a forma mais efetiva para esse momento. Existem algumas outras que a gente pode somar e que a gente deve somar a essa, a depender da nossa possibilidade. A oração, o evangelho no lar, o compartilhamento de mensagens estimulantes, de mensagens estimuladoras, de mensagens sensíveis. A gente tem produzido muitos conteúdos nesse sentido, tem aí as obras, né, da codificação, as obras idôneas, tem os vídeos interessantes. Às vezes eu tenho um amigo que está meio sumido, que eu estou sentindo falta, manda um videozinho para ele, fala: olha, assisti, lembrei de você, vê se você assiste, vê se você gosta. Dá para ajudar dessa forma. No quesito da oração, é aquele momento que a gente tira para estar conosco e buscar a espiritualidade para fazer aquilo que os benfeitores chamam da prece intercessória. Orar pelas outras pessoas.
orar pela humanidade, orar pelos nossos familiares, orar pelos governantes, pelos políticos, pelos profissionais da área da saúde, pelas famílias que já foram visitadas pelo coronavírus, enfim, e que pode ser potencializado esse momento de oração com o Evangelho no Lar, uma atividade espírita que a gente fala com muita frequência e que pode ser muito bem utilizada nesse momento de pandemia, de isolamento, como um momento que a família vai entrar em comunhão com a espiritualidade amiga e vai se transformar nessa grande usina de força à coletividade, que a energia produzida por nós, característica do espírito encarnado, ela é primordial para o trabalho que os benfeitores realizam de acolhimento aos desencarnados. É a energia mais animalizada, como se costuma dizer. Então, a produção dessa energia por meio da oração e desse momento de concentração pode ser muito útil também. A gente vai precisar de criatividade, Renata, para enxergar esses momentos e desse olhar sensível para ver que uma tarde convivendo com um familiar pode ser oportunidade de evangelização e não necessariamente com as palavras. A palavra, existe uma frase muito interessante que circula pela internet e que as pessoas atribuem a vários autores, eu prefiro falar que é de um autor desconhecido, justamente porque a gente não sabe de quem saiu, que é: ide e pregai o evangelho em todos os tempos, em todas as partes. Se necessário, use palavras. Então, nosso compromisso evangelizador na família é esse, de pregar o evangelho. Porém, só usar a palavra se for necessário. Pregar o evangelho pelo exemplo de silêncio, pelo exemplo de proatividade, enfim. Parece que esse é um bom rol. Cuidarmos de nós mesmos, orarmos, meditarmos, compartilharmos bons conteúdos aqui de uma forma mais objetiva, aproveitando aí as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Faz sentido? Faz muito sentido. É que eu também sou da área de comunicação e eu fico sempre pensando em levar notícias boas, até nos posts que a gente faz na social media, sempre botar coisas positivas que levam a esperança, como essa palestra que você fez hoje me trouxe muita esperança, porque depois de muito tempo eu resolvi assistir as notícias ontem. E aí eu me arrependi de não ter marcado uma consulta com o terapista primeiro, sabe? Porque aí eu podia fazer logo após. Mas aí eu fiquei pensando nisso durante a sua palestra, como levar o positivismo e a esperança para as pessoas nesse momento que até a gente está tendo dificuldade de se manter no lado bom da coisa. Obrigada. E tá tudo bem, eu acrescentaria que tá tudo bem se a gente não estiver se sentindo bem também. A gente está num contexto completamente anormal, atípico. Né? Fomos pegos de surpresa em termos de convivência social. Então, a gente não precisa esperar da gente um rendimento ou um funcionamento emocional como se nada tivesse acontecendo. Tá tudo bem estar desanimado. O que a gente tem colocado é a importância de não desistir, de não se entregar a esse estado emocional para que ele não se torne permanente. Mas entender que hoje eu não estou bem, mas fazer a minha parte para que amanhã eu esteja melhor. Ou para que desse dia saia um aprendizado que seja com muito acolhimento, para que a gente não entre também em qualquer exigência que seja de perfeição. Que aí isso pode agravar o processo e, enfim, não ajuda. Exigência de perfeição não ajuda. O que ajuda é esforço de aperfeiçoamento. Tiago, ainda tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Vai lá. Tem o Edio e a Valéria. Então, vai lá, Edio. Ainda em consonância com a pergunta anterior, o Allan Kardec no Evangelho fala que para ser proveitosa a fé tem que ser ativa, né? Como que eu poderia, de alguma forma, assim, dentro da sua visão, tornar a minha fé mais ativa? Fala aberto já. Perfeitamente. A gente também tem algumas possibilidades à nossa disposição nesse sentido. A gente acaba se referindo com bastante frequência a essa possibilidade de autotransformação, porque ela é, nos dizem os benfeitores, a primordial. Então, manifestar a minha fé por meio dessa autotransformação, por meio de me transformar a melhor versão de nós mesmos, me parece
o caminho mais efetivo em todas as circunstâncias que a gente possa se perguntar. Porque também trazemos na nossa intimidade essa facilidade muito grande com as atividades exteriores. É muito fácil eu me vincular ao centro espírita e assumir todas as atividades possíveis para fazer e me descuidar daquela que é principal, o meu coração e a minha intimidade. Então, o esforço para encontrar uma boa dose ou um equilíbrio entre essas duas faces do trabalho é fundamental. Tanto o trabalho exterior, que tem a sua função, mas aquele que é primordial, o interior. Uma outra possibilidade foi indicada pelo nosso Paulo, logo no comentário que ele fez no final da nossa exposição, a caridade, a prática da caridade, a vida em movimento nesse sentido. Agora, a caridade dentro da concepção espírita ou dentro da concepção proposta por Jesus. A caridade, como entendia Jesus, que pergunta Kardec e é respondido: benevolência, indulgência e perdão. Vocês vejam, virtudes a serem desenvolvidas para que nos conectemos com as leis divinas na nossa consciência. Então, a prática caritativa, nesse sentido de benevolência, indulgência e perdão, vai além da prática exterior, mas pode ser também esse espaço de vivência da fé. Porque a fé sem obras, nos dizem também as anotações, é fé morta. Qual a melhor obra que nós temos para oferecer, senão a melhor versão do Édio, da Mariângela, para toda a humanidade, a melhor versão de nós mesmos. Me parece aí que esses dois, que acabam interligados, mais uma vez, o nosso autocuidado, autotransformação e a prática da caridade, como a entendia Jesus, são boas formas de fortalecer a nossa fé. Vera, minha amiga. Valéria, eu tô falando Vera, é Valéria. Eu tô aqui. Quem é Vera, eu vou esperar a Vera. Olha, obrigado. Primeiro, pelo seu lindo sorriso, a sua energia já passou para a gente como sendo de muita luz. Agora, como você mesmo falou, nós temos que ser questionadores. E tudo que você disse eu concordo absolutamente em muitas coisas, mas eu acho que uma das coisas que eu coloquei aqui é que minha mãe sempre falou que, desde que eu era criança, ela disse: nós somos trabalhando as nossas imperfeições. Então, se nesse momento eu vou ter algum julgamento, eu estou trabalhando as minhas imperfeições nesse meu questionamento. Eu acho que tudo, inclusive todas essas coisas que as pessoas estão passando, interiorizando e vivendo, dentro dessa transição planetária que eu já vinha me preparando e buscando em outras formas de pesquisa, eu não tenho essa percepção de que fazer a minha parte é estar enclausurada, é estar dentro da minha casa. Ou eu acho que se eu questiono, e assim como Jesus questionava e chamava de hipócritas, e Allan Kardec, que também questionou para poder começar a escrever o livro, ele questionou a religião nas escolas e tudo isso mais. Todas essas coisas são coisas que nós temos que questionar, inclusive que estamos vivendo agora, né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está em todos os nossos livros de Bíblia, e inclusive Nostradamus, que o anticristo se apresentaria. Então, hoje estamos separados e temos que questionar o porquê estamos separados, quando Jesus nos disse: onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Então, na minha imperfeição, eu já fiz outras vezes falando sobre isso, eu acho muito importante questionar isso, porque por percepções, o mundo que eu vivo hoje é diferente do mundo que eu vejo que a maioria das pessoas estão vivendo. Eu não vivo nada disso que está acontecendo. E eu só tenho doado amor e luz. Eu estou fora porque eu tenho fé, eu não tenho medo. O medo nos congela e nos põe parados,
sei lá a palavra agora, Estagnados. Sim. Por que temos que ter medo do desconhecido sempre, né? Então, eu acho que eu sou muito questionadora, eu vim como espírito questionadora, nasci questionadora, questionei tudo, pode perguntar à minha mãe, que ainda está em vida, graças a Deus, e nunca para mim uma palavra, faça isso, ela é obedecida em instância. Então, eu também tenho milhões de pesquisas que eu faço todos os dias, é claro, eu entendo sobre muitas coisas, mas eu acho que todos nós precisamos exercitar essa fé indo. E eu acho que aí no Brasil também, aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, eu tenho os meus direitos adquiridos e eu os exerço todos dentro da Constituição americana. E no Brasil, hoje eu vi também, vejo meu irmão na praia, todo mundo está vivendo, gente. A vida continua. E a percepção é a sua escolha, é o seu livre-arbítrio, né? Mas mesmo assim, mesmo nesse sentido, nós estamos nos separando, porque provavelmente agora muitas pessoas estão julgando o que eu faço. E isso tudo está sendo colocado na mídia, que não nos está dizendo a verdade. E nem fala de Deus e muito menos de Jesus. Então, eu acho que dentro do Espiritismo, a gente precisa questionar o que estamos vivendo neste momento. Valéria, eu acho interessante os questionamentos. Eu incluiria assim, alguns elementos para que você siga meditando e se questionando nesse sentido. A primeira questão é uma citação muito interessante que me veio à mente a partir do momento que você falou, que é de um poeta que diz o seguinte: não é possível tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Então, tudo que eu faço aqui está profundamente interligado com todo o universo. Então, essa noção de conexão, de proximidade, ela precisa estar balizada em um entendimento espírita, em um entendimento de espiritualidade para além da matéria. O que nos quer dizer que não é porque nós estamos distantes uns dos outros que nós não estamos próximos ou desconectados. Estar distante é característica física. Estar conectado é característica espiritual. Então, mesmo dentro da minha casa, é possível que, fazendo a minha parte, naquilo que me cabe para esse momento, eu esteja conectado com todos ao meu redor. A atividade virtual nos demonstra isso no funcionamento da atividade espírita, mas também a toda aquela série de atividades que é desenvolvida no plano espiritual. Nos dizem os benfeitores que não é raro, não são raras as vezes, são muitas as vezes que nós nos reunimos em espírito para dar sequência às atividades de estudo do Centro Espírita, que nós nos reunimos em espírito para aprofundar um conhecimento que foi dito pela palestra, então, em uma palestra determinada. Então, eu não me surpreenderia, por exemplo, se nós nos reuníssemos hoje à noite em espírito para seguir essa conversa e aí sim, poder se abraçar, poder conversar dentro dessa noção de espiritualidade. Alguns outros elementos que eu incluiria aí para você seguir meditando e se questionando. Esse questionamento tão interessante que a gente aprende com Kardec, ele deve estar alinhado a alguns sentimentos, dentre os quais eu poderia destacar o sentimento de aprendiz, que é essa característica de aprender com os nossos erros e aprender sempre, questionar sabendo da nossa limitação, com consciência do lugar que a gente está ocupando e entendendo que existem pessoas e espíritos que sabem mais que a gente. Nesse mecanismo de troca, vou construindo os meus entendimentos com vistas à paz na alma. Se os meus questionamentos não estão me produzindo paz, talvez eles estejam coadjuvados por esse sentimento que a gente fez referência de indignação, esse sentimento de indiferença, esse sentimento de revolta mesmo, que não é proativo. E aí, identificando isso, eu vou transmutar esse questionamento, vou buscar essa referência kardeciana. E o outro sentimento é o da humildade. A humildade é uma virtude muito falada também e que ela, comumente nas nossas reflexões, a gente desconsidera a complexidade dessa virtude. A pessoa humilde, ou a virtude da humildade em si, nada mais é do que nós sabermos a nossa limitação de possibilidades. Então, eu sei que até aqui é onde eu consigo ir, mas ter a consciência também da nossa grandeza de potencial. Então, para além das minhas possibilidades tão parcas, tão poucas, eu sei
que há um potencial estelar, que todos seremos futuramente governadores de galáxia. Então, essa dualidade, ou essas duas faces da humildade, somadas a esse questionamento, vão nos ajudar a construir um entendimento mais seguro em torno disso. Agora, tenho lidado com muitas pessoas que dizem isso, exatamente, mas olha, que saudade, que vontade de estar junto, eu sinto tanta saudade do Centro Espírita, e a nossa orientação tem sido essa: nós estamos juntos, espiritualmente falando, que é tão junto, estar tão junto quanto fisicamente, porque a gente precisa se recordar que a dimensão de verdade, ou a dimensão causal, é a dimensão espiritual. Então, essa limitação, por mais que ela fira os nossos sentidos, ela é uma limitação muito, por mais redundante que seja, limitada. É uma limitação limitada. Porque tão logo a gente esteja livre em espírito, pelo sono, pela meditação, nesse período de desdobramento, eu estou com a família reunida, com a galera reunida e atendendo aí as responsabilidades desse momento, as melhores indicações para que, tão logo seja possível, estejamos também fisicamente juntos de uma forma segura, né? Como nos parece mais adequado. Enfim, são alguns elementos para a meditação da Valéria e de todos nós, meus amigos, que estamos aí construindo o nosso entendimento sobre essa temática. Muito bom. Paulo, como que a gente está de tempo aí, meu amigo? Vamos encerrar. Já estamos ótimos. Já estamos felizes e satisfeitos. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pelo seu pensamento, pela sua sabedoria, sua alegria. Acredito que temos muito a meditar. Nós temos muito para solidificar, sedimentar dentro de nós, através dos ensinos que nós recebemos hoje, do esclarecimento que você trouxe para nós, desta página maravilhosa de José, o Espírito Protetor. Imagina, olhando para nós e nos dizendo: olha, meus filhos, a fé, a esperança, a caridade, é a mãe, né? Ela está aí à disposição de todos vocês para concretizar em nós o que nós realmente desejamos da vida, o que nós estamos buscando para nós mesmos, que é a felicidade, a paz, a amplitude e a plenitude do nosso ser. Então, muito obrigado, viu, Tiago? Já foi inventado o aeróbus, que vem para Maui. Então, estão fazendo convidando as pessoas para vir visitar a gente, sabe? Tem um aeróbus que chama American Line. Por mim já está combinado já. Por favor, venha visitar a gente. Estamos aqui esperando. Chama Mato Grosso. Tá bom? Muita alegria, muita paz você trouxe para nós, muitas reflexões profundas que vamos terminar o nosso dia e levar a nossa vida para frente com essa sabedoria, com esse amor e com esse aprendizado da manhã de hoje. Tiago, nós te agradecemos muito. Muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Muito obrigado a sua irmã, a sua mãe, a sua família ter permitido que você pudesse tirar esse tempinho e ficar aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós sentimos que uma carta viva do Evangelho se fez presente entre nós, como você mesmo referiu. Essa possibilidade, esse formato, relembra bem mesmo o cristianismo primitivo, aquelas reuniões tão maravilhosas, né? Que os discípulos, aqueles que acreditavam e que buscavam inflamar a esperança no Messias, no Deus de amor,
E vinham até eles um Ananias, um Pedro, sabe? Um Paulo, para falar, para esclarecer, para aquecer o coração, para encher a esperança. Então, nós te agradecemos dessa forma. E te pedimos que, se for possível, você fazer a nossa prece de encerramento, meu irmão. Por favor. Vamos orar. Vamos orar juntos. Oremos então, meus amigos. Querido Mestre Jesus, é com o nosso coração repleto de gratidão que elevamos o nosso pensamento em prece nesse momento para dizer, Mestre, da nossa alegria por estarmos vivos, da nossa alegria por estarmos vinculados a esse grupo de trabalho, a grande família espírita em todo o planeta. Gratidão, Mestre, pela oportunidade do contato com o Teu Evangelho, para que possamos, a partir dele, renovar as nossas percepções íntimas, renovar a nossa compreensão, ampliar a nossa confiança em Deus, Mestre. Pedimos nesse momento que nos auxilie a darmos o nosso testemunho diário, de forma paciente, de forma tolerante, nos atentando, Mestre querido, às virtudes que nos rodeiam e que nos convidam a uma comunhão plena com as leis divinas na nossa consciência. Fortalece-nos, Mestre querido, para que cada vez mais nos sintamos perto do Teu coração, abraçados pela Tua alma e inspirados a seguir adiante. Inspire, Mestre querido, com especial solicitude, os amigos do nosso Instituto Espírita Allan Kardec de Mauí, para que toda a equipe de trabalho dessa casa, para que toda a equipe encarnada e desencarnada seja inspirada, Mestre, fortalecida e se sinta renovada no compromisso de servir ao Teu Evangelho, límpido, cristalino, redivivo com tanta propriedade pelo Espiritismo, para que todos nos fortaleçamos em torno do ideal e para que espírita seja o nosso nome de trabalho. Abençoe ainda o nosso movimento espírita dos Estados Unidos, a nossa Federação Espírita dos Estados Unidos, a Casa do Espírita estadunidense, para que toda a nossa família espírita seja visitada, Mestre, pela Tua esperança, pela Tua boa vontade. Guarde-nos na Tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Instituto, nós te agradecemos muito, viu? Eu que agradeço, meus amigos. Tamo junto. Agora é amizade para sempre, não tem mais volta, hein? Tem não. Um beijo grande para você, Tiago. Que lindo, eu estou encantada com você. Olha, você nasceu para brilhar, meu lindo. Coisa mais bela. Parabéns, continua assim, tá? Estou apaixonada por você. Beijo. É Jesus Cristo. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe sempre. Que assim seja, meus amigos. Foi uma alegria. Obrigado mesmo pela oportunidade. Tamo junto. Tiago, obrigado. Muito Boa noite obrigado a todos. Tchau. Boa tarde, bom dia, boa semana.